Site Conectado News e programa Levante a Voz. Estou aqui na sede da Unimed Feira de Santana, acompanhado de mães, né, que estão aqui fazendo seus questionamentos com relação aos serviços prestados pelo plano de saúde. Primeiro eu vou falar com a Jaqueline Silva, não é isso? Fala pra gente sobre tudo que está acontecendo aqui. Parece que não é algo primário, não, né? É recorrente. Exato. Em setembro do ano passado, né, nossos filhos vinham já há algum tempo realizando tratamento em uma clínica em Feira de Santana e a Unimed resolveu mudar nossos filhos de clínica unilateralmente, né? E aí nós recorremos aos juízes que já tinham dado liminar a favor dos nossos filhos e os juízes ordenou a Unimed a manter os nossos filhos em tratamento na clínica em que eles já vinham desenvolvendo terapia. E aí esse tratamento foi restabelecido, né? Mas restabelecido com uma série de exigências novas que não eram feitas antes, né? De que a gente fizesse solicitações mensais, que os terapeutas assinassem esse pedido, essa solicitação mensal, que já é descabido porque a gente já tinha uma autorização do juiz para fazer essas terapias, então a gente não tinha que estar solicitando todo mês, né? E aí, a partir dessa solicitação, eles liberam guias para a gente, e essas guias nós encaminhamos para a clínica para que autorizasse o tratamento das crianças. Então, nós viramos funcionários da Unimed, que todo mês tem que estar solicitando, tem que estar mandando para a guia, tem que estar, né, fazendo um procedimento que não deveria ser dos pais, que deveria ser da própria Unimed, junto com a clínica, de estabelecer esse procedimento. Mas nós nos submetemos, né, porque a prioridade era garantir nossos filhos. Aí, algumas dessas guias começaram a vir com terapias cortadas, seja na quantidade ou seja terapias cortadas. Né? E aí a gente tem que estar entrando recorrendo, pedindo revisão, nem sempre eles revisam. Por exemplo, se contabilizar dos meus 2 filhos, de janeiro para cá, tudo que eles cortaram de terapia, eu fiz essa contabilização para o juiz agora, de janeiro a junho, dá quase R$ 27 mil cortado de terapia, de 2 crianças. Né? Então, eles começaram a cortar quantidades de terapia sem justificativa, né? E dessa forma a gente vinha mantendo, sempre com cortes, sempre tendo que ajustar a quantidade de terapias aos cortes que eles faziam, né? Pediram também depois para que a gente mandasse um relatório final, no final do mês, assinado, constatando que os filhos fizeram aquela quantidade de terapia, né? Que é uma frequência. Que os nossos filhos fizeram aquela quantidade de terapia. Nós estávamos encaminhando isso. Aí agora, eles vieram com a nova exigência para a clínica de que a gente faça frequências diárias, assinadas por a gente dia a dia, terapia por terapia, e assinada também pelos terapeutas dessas crianças, né? Só que a clínica diz que não tem condições de atender essa nova exigência, porque são mais ou menos umas 50 crianças. Cada criança passa por 3, 4 terapias. Então, imagine a demanda na recepção de uma clínica que tem 2 recepcionistas em cada recepção. A demanda para atender, receber a gente diariamente, localizar a ficha e a gente assinar. Então, a clínica diz que não tem condições de operacionar essa nova exigência que eles estão fazendo. Né? E ainda assim eles estão mantendo essa exigência. Então, para a gente, o que está muito claro é que essa sequência de exigências que vieram após o retorno à clínica, após a decisão judicial, são estratégias para forçar a clínica a parar de nos atender, já que o juiz obrigou a Unimed a manter a gente nessa clínica, agora eles querem forçar que a clínica suspenda o atendimento, exigindo, né, fazendo exigências absurdas que a clínica não tem condições de atender. Né? Então, se fosse um relatório mensal, mesmo que tivesse as datas do atendimento, a gente mensalmente ia lá, assinava, como outros planos fazem, né? Inclusive na clínica. Mas não, eles querem que seja uma frequência diária, e a gente entende que realmente é complicado para a clínica atender essa demanda. Então, eles estão forçando a clínica a desistir de atender a gente para driblar a decisão judicial, que obriga eles a manterem nossos filhos na clínica. A senhora teve aqui está aqui, na verdade, hoje, juntamente com outras mães, né? Inclusive conversou com o responsável, com uma pessoa aqui da Unimed, quais foram as justificativas que eles deram para essa situação? Então, a justificativa que eles deram é que esse é um procedimento padrão, o que não é verdade, porque a exigência está sendo feita agora, não era feita antes, né? E aí eu pedi que eles me dessem por escrito essa resposta, e eles disseram, mesmo ela já tendo na tela, ela leu para mim essa resposta, que foi enviada pelo serviço de atendimento lá, né, online, mas mesmo tendo na tela essa resposta, ela disse que leva 5 dias úteis para me formalizar por escrito essa resposta, porque eles sabem que a gente precisa dessa resposta para poder acionar os juízes. Então, a clínica disse para a gente sexta-feira que teria que, em 15 dias, ela estaria suspendendo o tratamento. Nós temos 13 dias para conseguir evitar que isso aconteça. E aí eles pegam uma resposta que eles já têm em tela e eles exigem 5 dias úteis para nos enviar essa resposta,
Tudo isso para quê? Para protelar, para inviabilizar que a gente consiga reverter essa situação em tempo e impedir que nossos filhos tenham tratamento suspenso. Sobre essas atitudes que estão acontecendo, o Ministério Público, Defensoria Pública, já estão cientes dessa situação? E se caso não esteja, vocês pretendem ir até esses órgãos para tentar, de certa forma, resolver esse problema? Nós demos entrada no Ministério Público em agosto ou em setembro, né, do ano passado. Até hoje nós não tivemos uma decisão definitiva do Ministério Público. Eles deram relatórios parciais para a gente de que uma investigação estava sendo feita, né? Inclusive foram na clínica que estavam querendo enviar a gente, foram na clínica que a gente faz terapia, né? Então eles estão fazendo um processo de investigação, mas não tiveram ainda fechamento desse processo. Enquanto isso, a Unimed continua agindo dessa forma, né? Vamos comunicar novamente ao Ministério Público de mais essa atitude da Unimed, né, para tentar pressionar a gente a desistir desse tratamento. Mas a gente percebe que já foi feita essa denúncia e até hoje não teve uma resposta formal. A senhora falou sobre cerca de R$27 mil custos aí com relação a esses serviços, né? Mas vai muito além nos prejuízos para vocês, mães, né? 27 mil foi só o que eles cortaram, né? Mas, na verdade, assim, atualmente, a terapia dos meus 2 filhos daria em torno de 27 mil por mês, né? Então, desses 6 meses, eles foram fazendo cortes equivalentes aí a mais ou menos 10%, né? 20% da quantidade de terapias que eles teriam direito, né? Então, assim, nutricionista eles não estão pagando, psicopedagoga eles não estão pagando, o ABA eles estão cortando a quantidade todo mês, e eles não dão justificativas plausíveis. A gente manda e-mail para o jurídico deles, eles não respondem. A gente registra na ouvidoria, eles pedem mais prazo e não dão uma resposta definitiva, né? Quando dão a resposta definitiva, mandam a guia que eles já tinham mandado com cortes, mostrando, evidenciando ali que teve corte e diz que isso é resposta. Isso não é resposta de por que está cortando as terapias, né? Então, a gente percebe realmente o silenciamento. Quando a gente vem aqui presencialmente, é na expectativa de que a gente tenha uma resposta olho no olho, né, tete a tete, porque o que vem para a gente são respostas automáticas que não respondem o que a gente está solicitando, né? Então, a gente precisa dessas respostas formais, elaboradas de fato, com o que de fato eles estão fazendo, para que a gente comunique os juízes, porque para os juízes eles estão dizendo no processo que estão atendendo a todas as solicitações, que estão liberando todas as terapias. Quando a gente tem ali a solicitação e a guia que prova a diferença de quantidades, né, evidenciado, inclusive no processo, de que está tendo cortes. Então, como se não bastasse os cortes, agora eles estão realmente tentando inviabilizar que a clínica continue atendendo, porque eles estão fazendo uma exigência que eles sabem que a clínica não tem como atender. Agora, quais são os próximos passos da senhora e, consequentemente, das demais mães, né? Bom, nós vamos registrar hoje aqui o protocolo, né? Infelizmente, vamos ter que esperar 5 dias úteis para ter a resposta, que já está no computador, que eles não podem nos enviar, né? Mesmo sabendo que em 13 dias nossos filhos estarão com a terapia suspensa, o que pode gerar danos para eles, então eles não estão nem um pouco preocupados com os danos que isso pode gerar para os nossos filhos, né? Mas, quando tivermos uma resposta, nós vamos acionar os juízes, né? E vamos acionar dizendo, a Unimed segue descumprindo a partir do momento que ela está fazendo exigências que ela sabe que a clínica não tem condições de atender, para poder forçar a desistência da clínica. E esperamos, com isso, que os juízes liberem o tratamento através de depósito judicial diretamente para a clínica, para que a gente não fique à mercê de quantas terapias a Unimed quer liberar, quando ela quer liberar, da forma como ela quer liberar, como está acontecendo agora, porque a gente não tem estabilidade nenhuma. A gente passa um mês sem saber como é que vai ser no mês seguinte, quantas terapias nosso filho vai ter condições de fazer no mês que vem. Então, isso é um veneno para a saúde mental de todas essas mães que estão aqui. E para vocês que é uma situação que é recorrente. Vocês não é só esse mês. É um atendimento que vocês precisam cotidianamente e ficar dependendo da justiça, da questão de autorização, isso é meio que complexo para vocês. E tudo que a gente falou aqui gera também custos e mais custos diariamente. Exatamente. Então, assim, quando eles não cobrem essas terapias, a gente tem que cobrir. Porque se a gente não cobrir, o terapeuta vai parar de atender aquela criança. A gente perde o horário com o terapeuta, perde o vínculo terapêutico. Se depois a Unimed quiser restabelecer essa terapia, a gente não consegue mais horário com aquele mesmo terapeuta, né? Então, para a gente não quebrar os atendimentos que nossos filhos já fazem, a gente precisa estar pagando do nosso próprio bolso, sendo que é um direito que já foi garantido legalmente. O que choca a gente, na verdade, é que a Unimed está descumprindo decisões judiciais claramente e nada é feito. Porque qualquer ladrão de pão
que for dada uma sentença ali que ele tem que cumprir. Se ele não cumprir, ele vai preso. E a Unimed tem diretores que fazem o que querem, que descumprem frequentemente, corriqueiramente, as decisões judiciais e nada acontece com ela. Então, é isso que a gente está aqui denunciando para a sociedade, para a comunidade, né? Que nós vivemos numa democracia, mas parece que a democracia não é a mesma para todos. Porque existem cidadãos brasileiros que fazem o que querem e o judiciário não obriga eles a cumprir decisões judiciais. E um deles é a presidência da Unimed. Além de dona Jaqueline, tem também a minha querida aqui, como é seu nome? Micaele. Micaela, você também está vivendo essa mesma situação. Vivenciando a mesma situação, mensalmente a gente tendo que pegar autorização, todo mês sofrendo, por quê? Chega o determinado, hoje mesmo já é dia 30, a guia ainda não está autorizada, amanhã meu filho não tem mais terapia, porque a guia hoje ainda não foi autorizada. Então, todo mês esse desgaste, todo mês a mesma situação, e a Unimed sempre impossibilitando a gente, fazendo, na verdade, com que a gente desista, porque a gente pega a guia, solicita autorização, e o que acontece? Hoje não pode. A senhora só pode solicitar dia 20. Vai, dia 20 a gente solicita a autorização. A senhora tem até 10 dias úteis para ter essa autorização. Chega o dia da gente entregar a autorização à clínica e a gente não tem autorização. Hoje é dia 30, minha guia está aqui em análise. Qual o nome da senhora? Micaele de quê? Figueiredo. Obrigado, Micaele. Tem outra mãe aqui também, seu nome? Bárbara. Bárbara de quê? É Bárbara Kelly Ferreira Matos. Fala também sobre esse drama, né, que a senhora está vivendo. Isso, eu reitero, né, tudo que Micaele e Jaqueline disseram. E gostaria de falar também que essa questão de suspensão de atendimento, ela impacta de forma direta na evolução clínica das nossas crianças, porque a gente consegue pagar até um determinado momento, mas chega uma hora que não tem como. Por isso que a gente recorre ao plano de saúde, para justamente pagar as sessões de terapia dos nossos filhos. Então, se isso não acontecer e houver a suspensão das terapias dos nossos filhos, isso vai impactar de forma direta a evolução deles. Obrigado. E a senhora também vivendo, né? A senhora também vivendo a mesma situação aqui, de tudo que elas falaram aqui, eu acredito que não é diferente com a senhora. Não. Meu nome é Gilda, eu vivo a mesma coisa que ela, desde maio do ano passado, a gente não tem um minuto de paz. E assim, nossa saúde mental está extremamente comprometida diante dessa situação. A gente entra aqui na Unimed com taquicardia, a gente chega na clínica com taquicardia por conta da nossa saúde mental comprometida. E aí espera que haja solução, e solução definitiva, né? Exatamente. Tá aí, essa situação vivida por mães aqui na sede da Unimed, em Feira de Santana. Estamos registrando aqui imagens, né, do espaço. E todas as mães, justamente com o objetivo de encontrar uma solução para esse problema, que não é de agora, tá? Já é uma situação que passou pela justiça e hoje volta novamente à tona, dessa vez ceifando o direito de mães aqui em Feira de Santana.